O meia Maurício, que encerrou a temporada de 2022 como titular, é um dos caras que mais despertam a atenção da comissão técnica do Inter e também da direção colorada. O objetivo é ter ao longo do ano de 2023 uma grande venda envolvendo o meio-campista e, para isso, uma conversa com a direção do Inter, envolvendo inclusive o presidente Alessandro Barcelos, aconteceu com o jogador nos últimos dias. Um plano foi traçado para Maurício. E nesse plano consta titularidade no primeiro semestre para que ele possa ganhar vitrine e aí, de fato, alguma negociação mais vantajosa exista na metade do ano. Maurício poderá, inclusive, nos próximos dias, receber um aumento salarial, uma ampliação de contrato. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, vamos falar sobre Maurício, meia do Internacional, 21 anos de idade e que tem a atenção voltada para ele, principalmente pela possibilidade do Inter fazer um bom negócio ao longo de 2023 e uma boa venda, tá? Pelo Maurício. Lembrando, o Inter tem 50% dos direitos econômicos ligados a esse jogador. E o Inter quer vender a ele por algo em torno de 15 milhões de euros. Pela maneira como ele terminou a última temporada, se acredita que isso possa acontecer na metade do ano, na janela de transferências europeia. E um plano está sendo traçado pela direção do Internacional junto com o jogador e com seu staff. Eu vou relatar aqui algumas informações que eu recebi, algumas checagens que a gente fez e até algumas negativas que são naturais dessa história, tá? O que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Maurício é que houve, nos últimos dias, uma conversa do Maurício com a direção do Internacional, onde, uma conversa natural, de certa forma até rotineira, onde foram colocados na mesa os planos do Maurício, os planos para o Maurício ao longo de 2023. Por quê? O Inter sabe que o Maurício é o grande potencial de venda desse ano. E o Maurício sabe também disso. E o Maurício já recebeu propostas de clubes europeus no início desse ano de 2022, no início do ano de 2023 e no início dessa janela, de fim de ano de 22. Mas as propostas elas acabaram não evoluindo. E a direção colocou o Maurício a par do que está acontecendo. E nessa conversa, o Inter sinalizou que o Mano, na cabeça dele, vê o Maurício como titular, tá? E o Maurício, então, vai começar o ano de 2023, o que, vamos lá, é natural. Eu não cogito um time sem ter Maurício como titular. Mas deram aquela moral pro cara. Meu, tu vai começar o ano, é a primeira vez que o Maurício vai começar o ano como titular do Inter, tá? Ele não começou como titular em 2022 com o Alexandre Medina, ele não começou como titular em 2021, muito menos com o Miguel Ángel Ramírez, ele sempre foi um cara que circulava por ali. Agora ele vai abrir 2023 como titular em um time que está encaixado. E isso foi passado para ele. A expectativa da direção, e que foi passada para o Maurício, é que ele arrebente no primeiro semestre, que ele tenha sequência, titularidade, faça um bom campeonato gaúcho, jogue bem a primeira fase da Libertadores, inicie bem o campeonato gaúcho, porque aí o preço dele pode aumentar, ou pode se confirmar dentro daquilo que o Inter está buscando de propostas para ele. Repito, na casa de 15 milhões de euros, sendo destes 50% direto para os cofres do Internacional. Então o plano do Inter é esse, cara, começa 2023, que tu vai ser titular aqui. Nós não vamos te vender agora, o Inter não planeja vender o Maurício agora porque entende que não vai chegar agora uma proposta pelo valor que o Inter procura pelo jogador, e aí tu faz um bom primeiro semestre, que se tudo der certo vai chegar essa proposta que a gente quer, porque o Inter também espera, porque precisa pagar suas contas, o Inter espera também uma boa proposta pelo Maurício, e essa proposta ela chega na metade do ano, e aí o Inter já se planeja de alguma forma com este cenário. Aí contrata um jogador na metade do ano, ou contrata agora para ir se preparando para assumir a vaga de titular do Maurício na metade do ano e tudo mais. Além disso, além da questão envolvendo a titularidade, e essa conversa franca que a direção do Inter teve com o Maurício, de acordo com o que eu recebi de uma pessoa próxima a ele, houve e está na mesa uma ideia de ampliação contratual com o meia, tá? Eu ouvi isso dessa pessoa e fui buscar algumas confirmações. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos ontem, na
quarta-feira sobre isso. E ele desconversou, ele disse, cara, não tem nada, a gente não está avançando por ampliação contratual do Maurício, a gente está tranquilo, o Maurício tem contrato por bastante tempo ainda, o Maurício tem contrato até outubro de 2025, tá? E aí a ideia seria ampliar por mais 4 anos até o final de 2026. Mas o presidente me disse que não tem nada tão quente assim nessa história. O Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, conversou com o André Cury, tá? Empresário do Maurício. E aí o empresário do Maurício, ele afirma que, cara, tem essa possibilidade de renovação contratual sim, de ampliação contratual. Por que isso? O que vai acontecer? E o Inter iniciou conversas com isso, tá? Amplia o contrato do Maurício até o final de 2026, aumenta a multa rescisória, tá? O que interfere na valorização do jogador, valoriza o jogador contratualmente em termos de salário, dá um aumentinho pro Maurício. O Maurício está ganhando a mesma coisa ainda do que quando ele chegou em 2020, que ele tinha 19 anos de idade, 19 anos de idade. Então, dá um aumentinho para ele, porque agora ele é titular, para motivar ele também, para melhorar o ambiente, o cara tá merecendo, tá jogando bastante. E o Inter se protege, refazendo esse contrato, se protege ainda mais para vender bem o Maurício na metade do ano. É uma das possibilidades, tá? Que estão sendo aventadas pelo que a gente apurou. Repito, o presidente do Inter me desconversou e esfriou um pouco essa situação. Mas, do lado do jogador, me confirmam que essas conversas, elas existem, tá? E esse desejo, ele existe. O plano do Inter com o Maurício, então, é isso. Se acredita que o jogador vai ser a grande venda nessa temporada, mas não agora, metade do ano. Primeiro semestre é para ele arrebentar. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!